como de costume, a gente faz o estudo, né, às segundas-feiras do livro também do José Carlos de Luca, né, que é o Médico Jesus, e às quartas-feiras a gente faz a Força Espiritual. Esse livrinho que já não é mais meu, é dela. Eu vou cuidar bem dele, viu? Então vamos lá. Nós paramos na quarta-feira passada, nós lemos os perigos do perfeccionismo, olha só. E hoje, combata a tristeza. Vamos combater sorrindo aqui, que nem, né? Vamos combater, a gente está precisando combatê-la, né? E, muitas vezes a gente se pega de um jeito de tristeza, né? A gente está sendo bombardeado de tantas coisas, mas nós devemos sempre colocar assim, né? Nós pedimos isso. A gente tem que se fortalecer, buscar forças, porque, de uma certa forma, nós fomos preparados para estar vivenciando este momento da Terra. E cada um de nós sabe que isso está acontecendo e nós temos só que nos preparar. Capacidade, eu tenho certeza que nós temos, e muita, né? Só depende realmente de nós. E a gente tem tanta coisa boa, tem tanto livro, tem tanto ensinamento, palestra, casa espírita, né? Para todo lado. Então, o que a gente precisa, né, para ser feliz? Eu estava dando uma lidinha rápida. Qual é a chave da gente estar sempre feliz? Fazendo o quê? Caridade. Parabéns. Olha, você está frequentando bastante aqui, né? Na minha empresa. Então, para a gente ser feliz, deixar a tristeza de lado, é fazer a caridade. Então, muito obrigado, uma boa noite para vocês. E era isso, mas vou ler aqui para a gente se fortalecer, porque resume tudo. A caridade resume tudo que nós vamos ler aqui. Vamos lá. Essa tristeza inexplicável que insiste em acompanhá-lo é um sinal de alarme exigindo pronta intervenção da nossa parte. Vamos lá, né? Uma pronta intervenção. Talvez seja a falta de contentamento com as bênçãos que a vida lhe concedeu. A ingratidão nos deixa frequentemente prisioneiros do azedume e do mau humor. Olha, a ingratidão nos deixa frequentemente prisioneiros do azedume e do humor. A ingratidão. Se você insiste em ver o que lhe falta, e no mais das vezes o que lhe falta é o de que você não necessita, jamais terá tempo para agradecer o que Deus achou justo para você viver feliz hoje. Você está feliz com o seu relógio? Não é com essa sua camisa. Está feliz? Né? É o que ele está dizendo. A gente tem que estar feliz com o que a gente tem. Eu coloco uma questão, né? Assim, que nós devemos sempre buscar crescer. Não seja crescer espiritualmente e crescer materialmente. Porque nós estamos num planeta material. Então, se eu só for buscar os bens espirituais, eu não vou viver, eu vou passar fome. Mas eu preciso comprar, eu preciso estudar, preciso trabalhar, eu preciso ter condições para eu me sustentar, para me alimentar, para me vestir, para ter um carro. Então, isso faz parte da composição que nós vivemos hoje. Mas depende de nós, de como eu encaro os bens que eu tenho. Tudo bem, eu tenho um Fusquinha, fui bem lá fui bem lá buscar o Fusquinha, né? Ele me atende e tal, mas se eu tenho condições, eu quero ter um carro, quero ter um outro carro melhor, eu posso ter, não é pecado, gente. Só depende da forma como eu quero esse outro carro. Se eu colocar acima de todas as minhas necessidades, eu querer fazer daquele carro a minha necessidade principal, não é isso que a gente está aqui colocando, tá certo?
porque a gente precisa, nós temos muitos valores, a gente às vezes foca em um determinado assunto e se deixa perder por valores que a gente tem até dentro da própria família, com os filhos, com os pais, com os parentes mais próximos, a gente deixa isso, né, de lado. Então, o que ele quer dizer aqui? Eu tenho que ser feliz com o meu tênis, eu gosto que o tênis está bonito, né, tá lindo, está maravilhoso. O que tem de ensinamento, né, do chinelo, aquele que o menino deixou ali, né, que estava do meu tênis velho, que eu adoro, né? Então, a gente, tudo bem, a gente tem, mas nós não podemos fazer disso o nosso meio de vida, os objetivos principais que nós devemos alcançar. E ser, né? E nós não precisamos ficar tristes, porque muitas vezes nós não conseguimos tudo o que temos, tudo que queremos, melhor dizendo. Nem sempre a gente tem tudo que a gente quer. E não é por isso que eu vou ficar triste, eu vou ficar zangado, vou maltratar uma pessoa, vou ficar contra Deus e contra as pessoas, porque João pode ter e eu não tenho, porque ele pode ter uma casa e eu não posso ter. Então aí a gente começa a se autoanalisar e entender onde eu preciso me ajustar para que a tristeza, para que o mau humor, para que as questões negativas não se apoderem da gente. Isso é importante. Se você não tem o que gosta, ele vai falar aqui, ó. Saiba que a alegria nasce quando aprendemos a gostar do que temos. Alegria, não, olha que sentença bonita. Se você não tem o que gosta, saiba que a alegria nasce quando aprendemos a gostar do que temos. Gravar isso, né? Resume aquilo que eu estou aqui meia hora tentando explicar para vocês. É possível também que esteja lhe faltando a alegria que vem do próximo. Olha, vivemos em regime de permutas constantes. Da mesma forma que precisamos do trabalho alheio, carecemos também de experimentar o sorriso que alguém nos endereça, uma palavra de agradecimento por um favor prestado, uma oração que alguém faça por nossa intenção, em razão de um simples gesto de carinho. Quando ele coloca aqui, é possível também que esteja lhe faltando a alegria que vem do próximo, esse próximo posso ser eu. Quantas vezes a gente já negou um sorriso, quando a gente está ali meio chateado, a gente se enterra naquela nossa chateação e ninguém pode chegar perto da gente, não fala comigo. E quantas vezes pessoas se aproximam da gente precisando de uma palavra amiga e a gente não está presente? Olha a oportunidade que a gente perde de ser gentil com alguém. Porque eu tenho certeza que em algum momento da nossa vida nós vamos precisar de alguém para nos levantar, para nos dar aquele aperto de mão, falar algo gostoso para nós que a gente está precisando, fazer com que a gente cresça espiritualmente, cresça moralmente e levante o nosso astral para que aquela tristeza, aquele mau humor deixe de lado. Então, se eu fizer a minha parte, eu tenho certeza que os outros também o farão. Tem um exemplo que eu comecei a fazer, não sei se foi por mim, mas muitas pessoas fizeram isso. Antes, quando a gente cruzava um carro com outro e a pessoa vinha ali com o farol do carro aceso e atrapalhando, o que você fazia? Colocava o seu maior do que o dele. Não é isso que a gente fazia? Que ignorância da gente, não é? Se a gente for pensar nisso. O que eu fazia a mesma coisa. O que eu fiz? Comecei a desligar o meu. Ficava só na lanterna. E eu não ofendi, eu não atrapalhei o outro que estava vindo. Eu sei que de um determinado momento, algumas pessoas começaram a fazer esse procedimento. Se nós fizermos, eu, você, ele, ela, fizermos, vira o quê? Vira comum, a gente começa a dar exemplo. E você toma uma iniciativa, e a iniciativa que você tomou reflete para você. E é o que ele está dizendo aqui em outras palavras também, né? Que a gente vai precisar de alguém que nos aconselhe, que nos conforte, e nós fazermos o mesmo.
porque nós somos iguais, estamos na mesma condição, né, de evolução espiritual. Todos nós nesse planeta. Não, se alguém estiver fora do planeta ali querendo pular, pode dizer que ele vai se dar mal. Porque todos nós estamos aqui prisioneiros, estamos aqui tentando evoluir, buscando a nossa evolução, e ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém. Somos todos iguais. O que nos faz crescer é a nossa moral. São os nossos atos, os exemplos que nós damos. Isso sim, nos diferencia. E nós não podemos nos comparar com aqueles que não querem. Também não é justo. Eu vou fazer a minha parte. Eu vou fazer aquilo que eu estou aprendendo. Mas depende se o outro lá não quiser. Então eu desligo o meu e o outro não quiser desligar o farol dele, eu vou xingar ele? Não. Eu vou compreender, eu vou respeitar. É isso. Quando enxugamos as lágrimas de alguém, Deus enxugará as nossas. Caridade. Quando fazemos alguém sorrir, Deus sorrirá conosco. Caridade. Quando damos um simples passo com um irmão em dificuldade, Deus caminhará conosco por longas estradas. Caridade. Quando vamos ao encontro da dor alheia, olha, isso aqui é importante. A alegria de Deus nos arrancará a tristeza do peito. Quando eu vou ao encontro da dor alheia. Quantos de nós já foi a algum hospital fazer uma visita? Sabe quem eu sempre vejo nos hospitais fazendo isso? Os evangélicos. Eles vão com músicas, eles levam o pessoal, né? Nós precisamos fazer também. Ei, Wagner, será que a gente não está nessa hora também? Muitas casas, né? Às vezes a gente fala, mas poucos de nós fazemos isso. Eu tenho muitos amigos que a gente faz esse tipo de trabalho, né? Mas é pouco diante de tanta tristeza que tem aí nesses hospitais, tanta dor. A alegria que uma pessoa tem. Uma vez eu fui fazer um atendimento de um amigo. Ele estava junto com outra pessoa do lado. E eu comecei ali, né, a conversar com o outro. E a pessoa do meu lado estava ali triste, chateada. Eu falei, puxa vida, olha a oportunidade que eu tenho de olhar para o meu lado. Tá assim, ó, Deus está me mostrando, né? Oi, Dar, ó, aquele cara, isso aí é fácil, é seu amigo. Ele está aí, você vai fazer isso com maior tranquilidade. Vai lá. Gente, você não tem ideia quanto foi gostoso aquilo. E eu fiz. Quanto foi gostoso e quanto a pessoa ficou satisfeita. Ela estava precisando de... O semblante da pessoa se transformou. Eu fiz algo de diferente? Não. Simplesmente dei um sorriso. Falei, oi, tudo bem? Como é que tá? Enfim, algo diferente daquilo que ele... A questão dos hospitais, dá para colocar uma aula prática com curso. Você sabe que isso, o que você está colocando é importante, mas nós temos que estar preparados primeiro, porque, infelizmente, não é só o fato de nós irmos aos hospitais e lá nós vamos nos deparar, né, com algumas situações, que nós precisamos estar preparados, principalmente os que estão trabalhando. Eu lembro uma vez que nós fomos numa creche, né, vamos numa creche, uma turma de alunos. Foi assim os alunos saíram assim chocados, eles se sensibilizaram, eles não doaram nada. Por quê? Ficaram tristes de ver aquilo que estava acontecendo. Não, então é o contrário. Quando nós vamos ao encontro da dor, também a gente precisa estar um pouquinho para esse tipo de trabalho, que a gente, né, tem que estar preparado também. Precisamos tomar muito cuidado. E sempre estar num grupo, por exemplo, uma casa ou um grupo, uma igreja, uma casa espírita, com um dirigente preparado para que tudo que for fazer nesse trabalho esteja dentro, já com uma preparação até emocional e moral, inclusive, né? É importante isso.
é interessante, né? O que ela falou é interessante. Não, precisamos ir ao hospital, mas eu preciso estar preparado para isso. Porque se eu for lá e vejo alguém que está, né? A reação dela foi porque é muito carente esse tipo de prestação de mas a gente, mas também nós nos encolhemos demais. O que nós precisamos às vezes para sair de casa e olhar alguma coisa? Fazer uma oração, estar presente. O que nós estamos fazendo nesta casa hoje aqui? Nós todos juntos estamos trabalhando com a nossa moral, trabalhando com os nossos sentimentos, trabalhando com os ensinamentos que nós estamos tendo com a nossa doutrina. O Vai daqui a pouco vai estar falando muita coisa boa para nós. Então nós estamos nos preparando de uma certa forma. Quando nós estamos em alunos, né? Isso eu já até vou colocar um pouquinho mais assim, depois de um período já de amadurecimento. É interessante o que você colocou e é importante, mas nós não devemos nos encolher demais também, porque não esqueça, assim, a gente fala, não, eu não estou preparado, não vou, mas a gente um dia vai precisar e a gente não vai ter ninguém que olhe por nós. Então eu preciso me preparar. Eu não preciso ficar vendo coisas que possam me chocar. Mas às vezes, num quarto, tem uma pessoa que está sozinha. Às vezes ela precisa até de um sorriso, precisa de um aperto de mão, precisa ali que não vai tirar nada, não vai. Se você for no hospital de câncer, por exemplo, lá você vai se chocar. Se for no hospital ainda infantil, aí, minha gente, a coisa é brava. Se você for em hospitais de deficientes, né? Aí, né? Então mas eu posso ir em lugares que eu posso confortar e fazer a prática da caridade, sem que isso me tire do meu, né? Em vez de ser alegre, eu vou ficar mais triste ainda. Mas por um outro lado, se a gente, como espírita, olhar para a pessoa, você até se felicita, poxa, você está aqui, porque Deus permitiu que você venha cumprir a sua missão. Sim. Então vai do jeito que a gente vai olhar a pessoa. Perfeita. Né? Mas nunca se envolva. Não. Jamais se envolva com a dor alheia. Isso é importante, viu, gente? Nós temos que prestar a caridade, fazer a caridade, mas jamais me envolver com aquela pessoa. Porque se o médico for se envolver com o seu paciente, ele mata o paciente. Se ele se envolver. Por isso que existe uma ética de médicos não fazer uma cirurgia com os seus parentes, né? Não sei se tem algum médico aqui, mas tem essa ética de ele não fazer a cirurgia, né? Porque é emoção ali, você precisa. Então, quando nós estamos, por exemplo, aqui na casa, vai lá fazer uma consulta, o que está fazendo a consulta, a pessoa que está te ouvindo, precisa estar preparada. Você já pensou, você chega lá e começa a derramar num monte de problema, ela fala, vou começar a chorar junto com você e não vai dar certo. Ela precisa estar preparada para aquela tarefa, para poder o quê? Te ajudar. Mas nós não precisamos buscar coisas incríveis, um pouquinho só que a gente já faz, e não nos encolhendo, gente, né? Eu não posso ir, não vou, às vezes a gente insiste em determinadas situações, às vezes até como forma de por exemplo, a pessoa morreu, tá lá, eu não gosto de ir no hospital, eu não vou, eu não posso ver, eu não quero, não vou, e às vezes é um amigo, você não vai ver o morto já morreu, não adianta mais. Você vai fazer o quê? Acalentar quem está do lado. E você não precisa nem entrar, você fica na salinha lá, né? Então depende muito da nossa condição, de como nós analisamos e da forma como a gente analisa. Então a gente precisa estar sempre ali, preparando e, né, estudando. Nós espíritas, vou aproveitar essa oportunidade, não vou deixar passar, né? Nós espíritas precisamos estudar. A palestra que a gente faz aqui é importante, importantíssima. É uma reforma íntima necessária para cada um. Mas você está no primeiro ano agora, né? Então, é um momento de que você vai começar, vai te abrir tantas coisas nos estudos, você fala, puxa vida, eu me considerava um espírita. Não, eu sou espírita, mas não sabe nem quais são os 5 principais livros da doutrina, né?
o que fala lá o livro dos Espíritos, o livro dos médiuns, que tem uma profundidade, tem um ensinamento, e é ciência, é filosofia e é religião. Eu vou parar de falar, porque senão eu já vou me matar aqui. Não é errado sentir tristeza. Só para terminar, o problema é ficar triste pelo resto da vida. A natureza se revela em ciclos que se renovam de tempos em tempos. As estações do ano também se revezam periodicamente. Será que o seu inverno já não chegou ao fim? Não, para nós aqui vai começar. Será que já não secou a fonte das lágrimas que você insiste tanto em derramar? Será que a primavera não está batendo a sua porta? Fica para nós pensarmos sobre isso, né? Eu agradeço a atenção de vocês, né? E vamos aí para a segunda fase, que será comigo mesmo, para fazer a abertura. Me dá um minutinho só.